Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre política, discutindo sobre os dois principais modelos de distribuição de poder em eleições para o Legislativo. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre o modelo de eleição proporcional e o modelo de eleição distrital, que são os dois principais modelos que a gente tem para eleições para cargos do legislativo, para a formação de parlamentos, seja a nível federal, estadual, municipal, ou seja, vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, mas também para outros cargos em outros países que tenham nomenclaturas e sistemas políticos diferentes do brasileiro. O sistema proporcional é o sistema vigente no Brasil. Nele, o voto ele valoriza o partido político. Você tem os partidos recebendo um volume de votos e esse volume de votos vai ter a proporcionalidade da quantidade de cargos que esse partido vai ter. Por exemplo, vamos imaginar que no estado você tenha 50 vagas, 50 cadeiras para deputados federais. Suponhamos que nesse estado o PMDB consiga 20% dos votos totais, ou seja, você somar todos os votos dados aos deputados federais do PMDB mais os votos de legenda, você chega a 20%. Então o PMDB vai ter 20% dessas 50 cadeiras, ou seja, vai ter 10 cadeiras. E essas 10 cadeiras vão ser distribuídas para os 10 deputados federais mais votados do PMDB, ou seja, o primeiro ao 10º mais votados do PMDB vão seguir para ocupar o cargo, e o 11º, 12º, 13º, etc. vão ser os suplentes para essas cadeiras. Então esse é o sistema proporcional que funciona no Brasil. O partido vai receber esse volume de votos, esse volume de votos você vai fazer uma matemática que a proporção dele vai dizer quantas cadeiras o partido vai ter. E aí a gente pode pensar tanto para uma Câmara de Vereadores, ou seja, numa cidade que tenha 10 vagas para vereadores. Se o partido tiver 20% dos votos, ele vai ter 2 cadeiras nessa Câmara. A gente pensar numa Assembleia Legislativa Estadual, se tiver 50 vagas, o partido conseguir 20%, ele vai ter 10 cadeiras. E assim a gente vai pensando para todas as instâncias, sendo que também essa votação pode ser feita por coligações, ou seja, diversos partidos podem se unir e lançar chapas ou no município ou nos estados. Por exemplo, se a gente imaginar que o PMDB faça uma coligação com o PSDB e o Democratas em uma eleição, se eles conseguirem os 20% dos votos, então eles teriam 10 cadeiras de 50. Os 10 mais votados da coligação vão assumir os cargos, ou seja, juntando os 3 partidos, os mais votados deles vão assumir os cargos. Já o voto distrital, ele parte do princípio que você vai dividir uma região em diversos distritos e você vai ter eleições majoritárias para o cargo legislativo naquele determinado distrito. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma eleição para vereador no Rio de Janeiro pelo modelo distrital. Você teria, por exemplo, em Leblon, você teria um vereador do Leblon. Então, as pessoas que moram naquela área elegeriam um seu vereador. Você teria um vereador para Rocinha. As pessoas que moram na Rocinha vão votar no seu vereador. Você vai ter o vereador da Tijuca, então as pessoas que moram na Tijuca vão eleger o seu vereador, e a gente pode pensar isso a níveis maiores. Por exemplo, imagine que a gente tivesse uma eleição distrital na Bahia, então os moradores de Salvador votariam no seu deputado federal
da capital. Um morador de Ilhéus votaria num deputado federal da sua região. E assim você teria, por todo o estado, cada distrito elegeria o seu deputado federal local. Então vamos ver agora quais são os prós e quais são os contras desses dois modelos. A vantagem do modelo distrital é que ele valoriza os partidos e, junto a isso, valoriza também propostas políticas, ele valoriza ideias políticas. Se a gente olhar para o Congresso brasileiro hoje, a gente tem uma diferenciação bem significativa de propostas políticas diferentes. A gente tem deputados que defendem maiores investimentos em segurança, a gente tem deputados que defendem leis que permitam mais armamento para a população, a gente tem deputados que defendem pautas de conservadorismo, pautas de defesa da família, a gente tem deputados que defendem meio ambiente, a gente tem deputados que defendem educação, a gente tem deputados que defendem direito LGBT, ou seja, o Congresso brasileiro ele é múltiplo, ele tem uma diversidade de ideias porque o sistema proporcional ele valoriza isso, ele permite que haja essa maior multiplicidade de ideias. Por exemplo, se 5% da população do Rio de Janeiro quiser votar em um candidato que defenda o meio ambiente, existe uma porcentagem, então você vai ter aí 5% dos votos elegendo deputados que estejam imbuídos dessa ideia, e isso vai gerar uma representação no Congresso. E a gente vai ter, dessa forma, a possibilidade que as minorias, que os grupos mais fracos possam também ter a sua voz, como a gente tem defensores, por exemplo, de direitos indígenas no Congresso, ou seja, grupos que costumam ter maior dificuldade para ser representados na sociedade, por esse modelo, acabam sendo beneficiados. O problema do voto proporcional é que ele gera pouca relação do eleitor com o candidato. Como o voto ele é majoritariamente pro partido, essa proximidade eleitor-candidato é um pouco mais frágil. E a pessoa vota e ela não vê mais o deputado. Muitas vezes a pessoa do interior vota num deputado que é de uma outra cidade, que é da capital, ou seja, a capacidade do eleitor de estar ali cobrando do seu deputado proximamente, ela é um pouco reduzida nesse modelo proporcional. E também o modelo proporcional ele tem um problema que é muito criticado, que é o deputado ou vereador que é eleito sem votos. Como eu disse, se o partido conseguir 10 cadeiras de 50, é possível que o nono ou décimo que vão entrar tenha uma votação muito pequena. Se o deputado mais votado tiver, por exemplo, uma proporção muito grande, ele acaba puxando outros deputados que não tiveram uma votação tão grande, ou seja, acaba sendo eleitos deputados que não têm vínculo com a população, que não têm compromisso com a população, que entraram ali meio pela porta dos fundos, ou seja, que não tem de fato um compromisso com ninguém, não foi ele pessoa, não foi eleito, ele foi o sistema que permitiu que ele entrasse no Congresso, e isso acaba sendo um ponto negativo desse modelo, porque a gente acaba tendo deputados que não devem nada a ninguém, que não representam ninguém, que acabam sendo apenas ocupando espaço, negociando fisiologia, votando por interesses pessoais, etc. Agora vamos ver sobre o voto distrital. O voto distrital ele tem como a sua maior vantagem o fato do político ser próximo à população, ou seja, se você tiver o deputado de Salvador, as pessoas de Salvador vão votar em alguém que seja próximo. Se você tiver um candidato de Ilhéus, as pessoas de Ilhéus vão estar próximas ali do seu candidato. Ou seja, o voto distrital ele permite uma relação mais próxima do eleitor com o deputado, e isso acaba facilitando, melhorando a capacidade do eleitor cobrar o seu representante. O problema do voto distrital é que ele acaba reduzindo a possibilidade de diversidade de ideias
e de ideologias dentro do Congresso. Vamos imaginar que em Joinville, que um eleitor em Joinville ele queira votar, ele seja militante da causa ambiental, ele defende o meio ambiente. Numa eleição proporcional, onde ele vai votar em qualquer candidato do Estado, provavelmente vai aparecer alguns candidatos que defendem o meio ambiente, e ele vai lá e vota nesse candidato. Já no modelo distrital, a possibilidade de não haver esse tipo de representante é menor. Imagine que ele vai votar em Joinville, haja apenas 4 candidatos, e nenhum desses candidatos represente uma ideologia de meio ambiente. Então, esse eleitor ele vai ter que votar de uma forma um pouco alienada, ele não vai, de fato, votar naquilo que ele quer. Então, o sistema distrital ele reduz a pluralidade de ideias. Existe um efeito que acontece na Inglaterra. A Inglaterra costuma ser apontado como o principal modelo de voto distrital que existe. Na Inglaterra acontece que ocorre uma distorção entre a votação que o partido recebe e a quantidade de cadeiras que ele de fato consegue no Congresso. A principal distorção na Inglaterra é com relação ao Partido Liberal. Na Inglaterra tem 3 partidos principais: o conservador, o trabalhista e o liberal. O Partido Liberal ele tem coisa de 10 a 20% dos votos total da população, mas ele não consegue essa quantidade de cadeiras no parlamento, isso por causa do modelo de voto distrital. Mesmo havendo uma parcela significativa da população, o Partido Liberal ele não consegue ganhar tantas eleições majoritárias nos distritos. Chega no distrito, quem vai ganhar ou vai ser o candidato do conservador ou vai ser o candidato do trabalhista. A possibilidade do candidato do Partido Liberal ganhar no distrito é menor. Então, essa parte da população que vai de 10 a 20% acaba não sendo representada, ou seja, boa parte do eleitorado inglês não vai ver no Congresso as suas ideias, os seus interesses sendo representados. Da mesma forma, partidos que teriam uma porcentagem menor acaba tendo no Congresso uma superioridade que não corresponde à quantidade de votos. Em uma eleição recente, em 2016, se eu não me engano, 2012, a diferença de voto total que o Partido Conservador teve para o Partido Trabalhista foi pequena, não houve uma diferença tão grande. Porém, pelo modelo de voto distrital, o Partido Conservador ganhou em muito mais distritos do que do Partido... O Partido Conservador ganhou muito mais distritos do que o Partido Trabalhista. Então, a quantidade de deputados eleitos pelo Partido Conservador é bem maior do que a porcentagem total de votos. Então, acaba ocorrendo uma distorção daquilo que a população quer enquanto ideologia, enquanto partido, enquanto representação partidária, e aquilo que de fato venha a ocorrer. Existe um outro sistema, que é o da Alemanha, que é o chamado distrital misto. No modelo distrital misto, você tem, na verdade, os dois modelos funcionando. Você tem um voto que vai para um candidato do distrito e um outro voto que vai para o modelo proporcional. E assim o modelo alemão tenta fazer um equilíbrio entre os dois lados para compor o seu congresso por essas duas vias. Um outro modelo também que é importante da gente citar é o chamado voto em lista fechada. O voto em lista fechada, ele é um modelo proporcional, porém a população não sabe quem são as pessoas, não sabem quem são os candidatos. Cada partido vai apresentar para a Justiça Eleitoral uma lista dos seus deputados, seus candidatos ali. Mas isso não vai para a população. A população ela vai votar exclusivamente nos partidos e não em pessoas. Então, digamos que no modelo desse, o PMDB entrega a lista para a Justiça Eleitoral de quem aí tem o deputado 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente.
Se o PMDB, nessa eleição, conseguir 10 cadeiras, do 1 até o 10, a lista fechada, são os que vão assumir. E a população não sabe quem é, ou seja, o voto vai ser apenas no partido. Isso tem um lado positivo que força a população a se envolver com os partidos e os partidos a pararem com essa campanha pessoal de vote no fulano, vote no cicrano, e sim, vote no partido, vote na legenda, ou então vote na ideologia. O voto seria não na pessoa, mas no corpo de ideias que o partido defende. Por outro lado, nada garante que aqueles deputados que não tiveram nenhum tipo de contato com a população na eleição vão de fato cumprir com o que devem cumprir. Esse modelo somente seria possível se você tivesse uma fidelidade partidária muito forte, se o deputado tivesse uma série de obrigações com o seu partido para que ele não traia aquilo que o eleitor colocou ali na urna. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro.